Oi, pessoal, sou Yassuê. Eu estou aqui hoje para gravar o Abotscast com um convidado muito especial, diretamente do estúdio da Crosshost, na Vila Mariana, em São Paulo, que é o meu amigo Júlio Carnino. Júlio, prazer ter você aqui com a gente. Sim, tipo, você é uma pessoa que eu admiro como profissional, uma pessoa realmente que tem uma capacidade de comunicação muito grande. Eu queria saber um pouquinho mais de você. Primeiro, te agradecer por estar aqui com a gente hoje. E queria saber um pouquinho mais de você, como é que você chegou até aqui, como é que foi a sua carreira. Conta um pouquinho pra gente. Bom, o prazer é meu estar com você aqui hoje, a gente podendo conversar com o pessoal da Abbots. Aliás, a admiração é minha por você, né? Há muito tempo a gente já convive no mercado e estou muito orgulhoso de estar aqui com você e te dando os parabéns pela missão nova que você assumiu à frente da Abbots. É muito importante para o mercado esse trabalho que você está fazendo, uma pessoa super agregadora, né? Que tem o carinho inteiro, o mercado inteiro tem um carinho enorme por você e o respeito. Eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho incrível na frente da associação num momento tão importante do mercado, né, que a gente precisa resolver tantas questões e ter alguém com o seu perfil, com a sua liderança à frente da associação vai ser bárbaro para todo mundo. Então, é um Obrigada. prazer estar contigo aqui, Queria né? saber se você depois pode gravar só esse pedacinho para eu mandar para minha mãe. Boa, claro. A minha mãe tá detestando a Abra, porque ela falou que eu não tenho mais tempo Não de ir sobra na mais casa tempo para dela, ela. que eu só trabalho, mas é bom sempre ouvir o feedback. Tipo, a gente tem muito pouco tempo de diretoria nova, mas é sempre bom ouvir o feedback de profissionais como você. Fico muito feliz. Obrigada. Não, parabéns, parabéns. Então vamos lá, me É. conta, Júlio, como é que você chegou aqui no Canal Rural? Então, Então a vamos minha, a lá, minha, minha como é que história você chegou primeiro no mundo do vídeo na e de comunicação e TV? tudo mais, Exatamente. depois no vídeo e tudo mais. Então, a minha história começa há bastante tempo, viu? E talvez um pouco diferente de outras pessoas, ela começa dentro de uma ordem religiosa. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu resolvi que eu queria ser franciscano. A minha família, contra a vontade da própria minha família, Que né, que louco. não acreditava muito naquele momento. Eu entrei numa ordem religiosa, queria muito, né, tive alguma experiência dentro de uma ordem religiosa e gostei muito e quis fazer aquilo. Então, eu fiquei 5 anos dentro de uma ordem, até os meus 18, 19 anos, eu fiquei dentro da ordem dos frades menores capuchinhos, franciscanos. Que E foi uma legal. experiência incrível, porque lá dentro da ordem religiosa, eu fui descobrir que aqueles freis franciscanos, eles tinham um carisma especial, uma missão, a missão deles era trabalhar com comunicação e levar uma série de serviços às comunidades onde eles atuavam e tudo mais através da comunicação. Eram freis que há algumas décadas eles já trabalhavam com isso, acreditavam mais em televisão. Tanto que a primeira televisão, a transmissão de TV a cores no Brasil foram eles que fizeram. Nossa. Foi em Caxias do Sul, a Festa da Uva, de 1976, se eu não me engano, 75, 76. A TV difusora, que na época fez a primeira transmissão em cores, ao vivo no Brasil, era dos Freis Franciscanos dessa ordem, onde eu entrei sem saber. Né? Então eles tinham, no espírito daqueles freios que estavam lá, eles acreditavam muito em comunicação para cumprir a missão deles. E eu cresci, né, imagina, 14, 15, 16, 17, 18 anos, foi esse ambiente da minha adolescência, da minha juventude, e convivendo com essas pessoas. E ali despertou naturalmente, né, uma paixão pela comunicação e tudo mais. Então, com 16 anos, nós tínhamos dentro do seminário uma rádio, e não era uma rádio só religiosa, tínhamos obviamente conteúdo religioso, mas a gente fazia jornalismo, futebol, enfim, uma rádio normal, né? As rádios, eles tinham uma visão muito clara isso, as rádios, as TVs dos franciscanos eram veículos para falar com a sociedade, com a comunidade toda, né? Então, isso foi muito rico, né? Nasceu como fazendo parte de um ferramental a comunicação para o trabalho religioso, mas com 16 anos eu lembro que fazia jornada esportiva na rádio domingo, eu adorava aquilo, fazia obviamente lá os programas da igreja, mas fazia um pouco de tudo. Então foi um menino que aprendeu fazendo, né, achando que ia cumprir uma missão muito bacana através daquelas ferramentas. E aí quando eu saio, depois com 19 anos eu saí eu fiz uma opção de vida de sair da ordem religiosa, né? Eu acabei seguindo. Daí fui estudar jornalismo, de fato. Estava fazendo filosofia, formação religiosa, parei naquele momento, quando eu saí, porque precisava seguir uma carreira profissional, de fato, né? Eu, sempre apaixonado pelas questões de comunicação, fui fazer jornalismo. Estudei jornalismo, um ano depois já comecei a trabalhar em televisão, com 21 anos. Logo depois, aí eu já, com 24 anos, eu assumi a gestão de uma operação
do Grupo RBS lá no Rio Grande do Sul, de gestão de jornalismo, né? Cuidava de jornalismo, numa região de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul, e por aí foi, né? Depois as coisas foram acontecendo ao natural, né? Mas tudo nasce dentro dessa ordem religiosa, e ali nasce um negócio que acho que é importante, sabe, Assuê? Esse negócio da paixão por uma missão, sabe? Que eu acho que isso que impulsiona a gente a construir. Daí aqueles ensinamentos daquele momento inicial da adolescência, de usar a comunicação com um propósito. Tudo lá a gente tinha um propósito muito forte. E eu trouxe comigo isso a vida inteira. Mesmo depois que eu saí da ordem religiosa, quando eu ia trabalhar em TV aberta, fazendo jornalismo de buraco de rua, quando eu ia trabalhar fazendo uma grande cobertura de alguma coisa política ou qualquer outra coisa, para mim sempre aquilo teve presente. Aquilo tinha uma missão, tinha um porquê de estar fazendo aquilo, alguma coisa que eu acreditava realmente num bem maior, sabe? E foi isso que me moveu ao longo do tempo. Até hoje, né? Eu tô hoje, por exemplo, nos últimos 16 anos, eu estou trabalhando no canal rural, né? Aí é comunicação dedicada ao agronegócio. E aqui hoje, quando eu cheguei nesse segmento, eu me encontrei justamente isso, né? É paixão pelo agronegócio? Sim, adoro o agronegócio, acho apaixonante, mas é que aqui, além disso tudo, eu entendi que tem uma missão muito grande, né? Pensando em país, pensando no desenvolvimento da nossa sociedade, de um setor econômico que gera emprego e tudo mais, e um setor que precisa de muita ajuda, de muita comunicação. Então é um setor onde a comunicação faz uma diferença muito grande e gera impacto para milhares e milhares de pessoas. Então isso ainda é o que me move hoje, até mesmo onde eu estou. Mas muito daquela herança lá de trás, né, da ordem religiosa que deixou um ensinamento que fica no coração da gente muito forte, né? Que legal. Olha, a É. história é super diferente. A gente quase que se esbarra nos capuchinhos, que eu era só devota, eu ia sempre na igreja dos Ah, capuchinhos. é? Eu Ó, morava no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro aham. de novo, mas eu frequentava a igreja dos capuchinhos na Tijuca, lá no Rio de Janeiro, então a gente quase que se esbarra por ali Olha também. só, hein? Olha Olha que só. coincidência. Mas vamos lá. E assim, tipo, e depois que você entra no meio de TV, de televisão, você não quer sair, né. Com você deve ter acontecido mais ou menos a mesma coisa, né. A comunicação em geral é apaixonante, né? Quando eu comecei com rádio, e a rádio todo mundo dizia que rádio era uma cachaça, né? E quando começava a atuar, você não largava mais. Quando depois, anos depois, entra na televisão, e aí você não larga mais a televisão, porque aí você tem toda a experiência do vídeo, tem uma experiência sensorial diferente, enfim, tudo é rico pra caramba. Então, é muito difícil, né? Porque quem realmente entra, e eu acho que encontra esse ponto pra mim, né? É gostoso, é prazeroso trabalhar com comunicação, é prazeroso, eu acho que você contribuir com o outro, né? E o trabalho em vídeo, o trabalho de comunicação, ele te ajuda eventualmente a ajudar outras pessoas, a fazer um bem comum danado, né? Sim. Seja lá na televisão, rede social, que for hoje em dia, tem tanta opção, né? Mas eu acho que é isso que é apaixonante, sabe? Que eu acho que mexe com cada um de nós, mexe com o propósito que tá lá dentro. E aí isso faz bem pra gente, né? Quando a gente realiza um bem, quer dizer, quando eu faço o bem para alguém com o meu trabalho, isso dá uma satisfação danada, né? Eu acho que não tem Absurda. satisfação igual a essa em lugar nenhum. Quando você gera um bem, e quando você gera para várias pessoas, você contribui com o crescimento, desenvolvimento dos outros, e eu acho que a comunicação ela permite isso, sabe? Vira É um muito loop, né. fácil, Vira um e aí loop. é apaixonante, realmente, é a tal da cachaça, né, que realmente você não vive mais sem isso, né? Porque Exatamente. eu diria assim que é uma experiência de satisfação duradoura. Eu acho que a comunicação entrega isso pra gente, sabe? Pelo impacto que ela gera nas pessoas, né? Com certeza. Eu também acho, eu também acredito. Eu sou que nem você. É uma cachaça. A gente não É, consegue se livrar e a gente vai trabalhando e, assim, tipo, foi o que eu falei, a gente gosta do trabalho que a gente desenvolve, né. é. O ambiente desenvolve. Eu lembro que quando eu saí de telecom e fui pra Globo, eu ficava brincando, assim, tipo: "Vou parar de ler revista de telecomunicações, de questão de internet, agora eu vou ver só revista da TV". Que realmente é um mundo diferente, você participar, você tá ali vendo como é que são feitas as produções, você ter acesso a esse tipo a gravações, a bastidores, realmente encanta. É uma coisa muito muito lúdica, né, e que todo mundo, no final das contas, tem uma curiosidade. E dentro do canal rural, você estava falando que você entrou lá em 1900 e bolinha, me conta um pouquinho da sua trajetória lá dentro do canal rural, como é que foi, Júlio? Então, eu vim pro canal rural há 16 anos atrás, né? Cheguei no canal num projeto que a gente estava num momento
a gente chamava nacionalizar o canal rural, né? O canal rural ele nasceu de fato aqui em São Paulo, dentro da Globosat, há 28 anos atrás. Depois o grupo RBS assumiu toda a gestão e levou para Porto Alegre. Durante um tempo o canal rural virou um canal mais de agro, mas mais regional, né, no sul. E aí em 2007 houve um projeto de nacionalização para ele ganhar espaço. O agronegócio estava crescendo muito no Brasil, já tinha alguns canais, mas naquele momento havia um espaço para o canal rural de fato crescer. Nós montamos um time, e aí entrei nessa época, já nesse projeto de nacionalização do canal rural. Naquele momento o Nizam Guanais estava liderando o projeto, o Nizam que fez todo o desenho, todo o projeto da nacionalização, e eu vim naquela época para ajudar a operar esse projeto. Era um time de pessoas que eram do grupo RBS que estavam tocando o projeto que o Nizam tinha desenhado. Então eu entrei nessa época, a gente construiu a operação, a gente remodelou toda a operação aqui em São Paulo, que era uma operação pequenininha, a sede era em Porto Alegre. Anos depois a gente trouxe o canal todo para São Paulo, de fato, ajustamos programação, enfim, uma série de coisas. Compramos direitos de esportes equestres, rodeios na época, a gente trouxe para o modelo da Professional Bull Riders dos Estados Unidos, que é a montaria em touro, o campeonato americano para cá, foi um sucesso na época, foi um negócio muito legal, porque trouxe toda a dinâmica do esporte para o canal rural, através da montaria em touros, então foi uma experiência muito bacana, e outras que a gente acabou fazendo também, né? Então, a gente criou uma série de soluções de conteúdo, de fato, para nacionalizar o canal. Começamos a operar muito em vários territórios do país aqui, com eventos também, para poder estar mais perto do público-alvo do canal, que é o produtor rural, né? Que são os produtores. E nesses, vamos falar assim, 15 anos, 20 anos, pelos últimos 20 anos, o agronegócio brasileiro se desenvolveu muito no interior do Brasil. A gente tem uma pujança, uma força muito grande, né? De pequenas cidades com 200, 300 mil habitantes no interior do Brasil, graças a esse desenvolvimento da produção de soja, de pecuária, de milho, de algodão. Esses municípios estão com altíssimo poder aquisitivo, com renda, com indicadores sociais muito bons. Os municípios estão se desenvolvendo muito, né? É um desenvolvimento que antes estava nos grandes centros e que a partir desse boom do agronegócio ele avançou. E com isso a gente acabou acompanhando esse crescimento no canal rural, né? Com os nossos conteúdos, porque na prática a nossa vida lá é ajudar o produtor, essas pessoas que trabalham no campo, a tomarem decisões. Então a gente trabalha muito com conteúdos de clima, de mercado, preço, né? Não que ele vá decidir a partir da nossa informação, mas ele confia na informação que a gente está dando, ele olha um monte de outras coisas e aí ele toma a decisão dele. Mas a gente busca sempre entregar na hora certa a informação que ele precisa para tomar as decisões, né? Então essa é a nossa vida desde o início, desde muito antes de eu entrar no canal rural, desde a fundação, a missão é essa, e a gente continua cada dia tentando fazer melhor isso, né? Para ajudar de fato essas pessoas a produzirem, né? Então hoje a gente investe muito em meteorologia, né? O tema climático hoje para o campo, esse conteúdo é um conteúdo muito relevante. E é um conteúdo que às vezes as pessoas dizem, mas tá bom, a pessoa tem um aplicativo lá, ela vai consultar, vai saber se vai chover ou não vai chover. É que no campo não basta saber se vai chover ou não vai chover. Tem que saber um pouco mais, tem que aprofundar, tem análises, você precisa tomar decisões uns dias antes, uma série de ações precisa fazer. Então, por exemplo, nós temos lá no time do Canal Rural especialista em meteorologia, tem meteorologista no Canal Rural, que trabalha junto com os jornalistas calibrando o conteúdo. Então, por quê? Porque a gente entrega essa nossa busca, né, de entregar informação de fato para ajudar as pessoas a refletirem e depois cada um toma a sua decisão, né? Tanto se vai vender, vai comprar, se vai plantar, não vai plantar por causa de clima, enfim. Também não é tão fácil ficar prevendo nesse país Imagino que o não. ambiente climático ou o ambiente econômico, né? Exatamente. Não, Então, e assim, tipo, a gente tem tanta diversidade no país inteiro, ainda mais climática, o solo, imagina, o solo ele muda, eu sei que ele muda, assim, tipo, o solo aqui, ele tem um tipo de pH, daqui a poucos quilômetros o pH já muda de novo, então assim, tipo, você tem toda uma outras influências que você não consegue prever tudo, né. Mas especialmente a questão de clima hoje, né? O clima eu diria que é uma das variáveis naturais aí, tem sido um problema cada vez mais, porque você vê, esse ano, essa loucura que aconteceu no Rio Grande do Sul de enchentes destruindo regiões de produção, cidades e tudo mais. No Centro-Oeste, aqui do Sudeste e Centro-Oeste, a gente está enfrentando uma seca severa com essa situação de queimadas, de fogo, incêndios, né, acontecendo, e com produtores rurais perdendo tudo, né, perdendo a produção inteira por causa disso. Então são extremos que a gente está vendo, isso vem acontecendo já há alguns anos,
mas de 2, 3 anos para cá, a gente não tem mais ciclos, né, médios. Hoje é todo ano você tem tudo acontecendo ao mesmo tempo, enchente num lado, incêndio no outro, seca no outro, não sei, são um cenário cada vez mais complexo, e aí você fica pensando, alguém que está investindo pesado, que a vida dele é aquilo, o negócio dele, dessa pessoa, desse produtor ou produtora, está dependendo boa parte do clima, e aí ele tem que tomar uma decisão, a tal dia tem que plantar, mas e aí? E vai acontecer o quê daqui um mês, daqui 30 dias, daqui 60 dias? E se eu errar a data de plantar ou não, se eu plantar mais ou menos, isso eu posso perder praticamente meu patrimônio. Olha a dor de cabeça desse povo todo, né, em relação a isso. Sim, e a responsabilidade que você tem também de estar levando a melhor informação para que cada produtor possa utilizar essa informação da forma como lhe convém. Realmente é uma Ajudar a refletir, porque no fim do grande dia a decisão sempre é responsabilidade. dele, porque a responsabilidade é muito grande. Mas a gente ajuda as pessoas a refletirem sobre isso, com o máximo de informações, de dados, de análises que a gente consegue levantar, né. Legal, Nossa vida tem sido isso, sabe. legal, legal, Tentar Júlio. diminuir risco para o povo, né, nessas questões. Uhum. E Né. me diz uma coisa, você tem um canal muito customizado para o produtor rural, né, produtor, para o agronegócio. Quanto do seu canal é conteúdo feito, produzido por vocês ou para vocês especificamente? Nós temos 2 canais, né, dedicados ao agronegócio. Depois tem um canal que é Fest, que aí é um canal que aí não é necessariamente de agro, mas fala do interior do Brasil, que é o BRM-TV, que está com a Samsung. Mas os 2 de agro são o canal rural, que é o principal, né, e aí o canal rural ele tem uma programação ampla, que fala para o agronegócio em geral. Então ele tem 5 horas e meia por dia de jornalismo ao vivo, de telejornalismo. Então esse conteúdo, obviamente, todo o conteúdo editorial é produzido pela nossa equipe própria, né? E depois nós temos o restante da programação. Nós temos os leilões de gado, que são importantes, então são 4 horas por dia de leilões, né? Então, dessas 9, isso nós produzimos, obviamente, tudo nós também produzimos. O restante do conteúdo dos horários intermediários, de manhãs e tardes, e esses horários aí são trabalhados com algumas produções nossas, mas muitos produtores parceiros, produtores independentes ou parceiros regulares nossos também, né? Então eu diria que fora o telejornalismo, os conteúdos diários, a gente tem mais ou menos 50-50 desse que sobra. 50% nós produzimos, documentários, programas especiais, e o restante, que são programas, por exemplo, musicais, né? A gente tem 3 conteúdos, núcleos de conteúdos musicais. Tem um mais de viola caipira, uma coisa mais do interior, tem outro que é mais sertanejo, e assim por diante. Outro é mais cultura regional, tem música e mais cultura gastronômica regional e tudo mais. Cada um deles tem uma produtora parceira de uma região do país que conhece bem aquele tema, que é especializado naquele nicho, e eles produzem e nos entregam o conteúdo, né? Então, a gente tenta deixar para produtores independentes aquilo que a gente não tem capacidade de produzir, ou por conhecimento, ou por conexão com a comunidade. Porque a gente acredita muito nisso, né? Cada vez mais a comunicação sempre precisou, né? Óbvio. Mas eu acho que hoje, cada vez mais, você precisa entender de fato o seu público específico, falar a linguagem dele, ele precisa te reconhecer, tem que ter verdade absoluta naquilo que está sendo colocado. E quando a gente entende que alguns temas a gente não consegue, por exemplo, produzir aqui em São Paulo com a verdade que precisaria na relação de comunicação com aquele público, a gente busca alguém que saiba fazer melhor do que a gente, e a gente trabalha em parceria, né? Sim, é uma grade bem diferenciada, Exatamente. né. Tem muita coisa assim dentro do universo do interior do Brasil, do agro, e eu falo agro, mas assim, o interior do Brasil é agro, né? Eu vou falar de gastronomia, eu estou falando de agro. Eu vou falar de turismo no interior do Brasil, boa parte tem a ver com agro. Eu vou falar de meio ambiente, praticamente tudo tem a ver com agro. Então, assim, por isso que a gente está cada vez mais falando, não quando a gente fala fora do canal rural, mas fala nos demais canais, a gente está falando de conteúdo sobre o interior do Brasil, janelas para mostrar o interior do Brasil para o brasileiro, ou às vezes até para fora, né? Os países têm uma riqueza gigantesca de aspectos culturais, naturais, história e tudo mais, que a gente precisa contar, a gente conhece pouco, né? Tem muita gente que, né, muita gente que às vezes não saiu de São Paulo, ou sai muito pouco, não teve a oportunidade de viajar, conhecer. E uma forma de viajar é vendo pela televisão. Hoje a internet permite que as pessoas possam consultar, acompanhar,
mas a televisão ela cumpre um papel muito importante para disseminar as grandes histórias, as grandes visões do interior do Brasil. É isso nisso que a gente aposta, né? E é isso que a gente Legal. tenta fazer lá, né? Qual o horário do seu prime time? Fiquei até curiosa, porque eu acredito que o seu prime time não necessariamente é o horário do prime time do pessoal que está assistindo o telejornal, novela, que é o típico consumidor de vídeo da televisão brasileira, culturalmente falando. O seu horário de prime time é do produtor que acorda um pouco mais cedo? A gente tem o horário. Os horários são bem marcados, tá? Eu diria que o nosso prime time talvez seja que era o prime time da TV aberta em geral há alguns anos atrás. Nós sempre foi assim, não chegou a mudar, né? Teve pequenas alterações, digamos, de percentuais, mas o público do interior do Brasil, ele ainda tem uma lógica de acompanhar a televisão ainda de manhã um pouco mais cedo, mas hoje em dia também nos grandes centros também as pessoas estão acordando cada vez mais cedo também. Então, nisso eu diria que eu acho que a coisa meio que empatou. Então, o público do agro, ele acompanha de manhã cedo, tá, a programação, cedinho até, no máximo 7h30, 8 horas da manhã. Depois nós temos uma janela muito importante entre meio-dia e 1 hora, muito forte, porque as pessoas vão almoçar em casa ainda. Acontece muito no interior, as pessoas almoçam em casa. Se está na fazenda, está em casa, naturalmente, mas é o horário que vai almoçar. Começa até um pouquinho antes do meio-dia, que as pessoas geralmente param um pouquinho, 10, 15 minutos antes, então meio-dia é um horário muito, muito importante, né? Meio-dia até 1 e pouquinho, é um horário que tem muita audiência no interior, né? E mesmo quem não está na fazenda, mas está na cidade pequena, muitas vezes as pessoas, desse é o horário que as pessoas vão lá e elas costumam ficar vendo televisão. No nosso caso do agro, daquele público hardcore do agro mesmo, que acompanha muito, que vive do campo, ele é um horário que a gente entrega informação de preço de mercado para ele, para esse público. Então é um horário que meio-dia ele já foi, ele rodou, ele foi na cooperativa, ele foi fazer compras, ele viu isso, aquilo, ele já viu perspectiva de preços dos produtos que ele precisa comercializar, e ao meio-dia a gente já tem as cotações do mercado em todo o Brasil. Então a gente apresenta na televisão de forma muito rápida, né, já no timing que ele precisa. Então ele sentou para almoçar, ele acompanhou e viu, olha, a soja hoje está evoluindo para isso, o dólar, o câmbio, olha, está indo para cá. O preço dos insumos está... E aí, bacana. Depois ele vai sair, ele vai tomar as decisões dele. Mas ele usa muito esse é o momento do meio do dia que eles param para refletir muito. E depois, à noite, a partir das 6h30, 18h30, por aí, até as 20 horas, é um horário de volume, volume é o maior volume de audiência que a gente tem do campo, tá? Então, o Prime, hoje, se a gente olhar em volume do público ligado na TV diante no rural, é especialmente nesse horário. E depois, aí ela começa a diluir. A gente tem uma audiência muito forte para o nicho. A gente faz leilão de gado à noite. E a gente é líder nesse mercado também. Então, aí a gente tem assim, não é volume de audiência, mas é o público qualificado que se dedica a isso, né? Aí sim, se a gente olhar o público Prime para leilão, é nesse horário daí, né? Que vai até meia-noite, né? Mas se eu falar só absolutamente, independente de perfil de público, em volume de pessoas, é o horário das 18h30 até as 20 horas, 20h30 é o horário onde a gente tem o nosso Prime, assim, em volume de público, né? Que a dinâmica de transmissão de leilão, ela é diferenciada, ela é diferente? Assim, tipo, eu sempre não, mas de vez em quando, sabe que eu tenho uma rocinha também, no interior do Rio de Janeiro, Olha, e só às que eu vou vezes à descobrir que noite você é pecuarista daqui a pouco. não, não, não tanto, mas assim, à noite a minha mãe fica vendo gado, minha mãe: "Você quer comprar gado?", a mãe não vai comprar boi nenhum, isso não deve funcionar. Conta pra gente como é que é o leilão de gado, a gente vê de gado, de cavalo também, né, você também Aham, deve transmitir leilão de sim, cavalos sim. e etcétera. Então, assim, tipo, a dinâmica é bastante diferente, né, vocês transmitem isso e, assim, Uhum. tipo, foi o que você falou, assim, tipo, transmitem à noite. Tem leilão ao vivo também, não tem? São todos ao vivo, são todos ao vivo, né? Porque esses eventos, isso o tema do leilão é o evento no interior. Tem muitos municípios do interior do Brasil que os grandes eventos daquela cidade, municípios, são os leilões de gado. Às vezes tem, independente de qualquer coisa, a comunidade, as pessoas que estão envolvidas ali, elas vão para lá fazer o comércio, né, vender seus animais ou comprar, mas também é um ponto de encontro, é um ponto social, tem um entretenimento. O leilão acaba sendo, ele é negócio, entretenimento, ele é vida social para as pessoas, ele é um evento do agronegócio, é um dos eventos mais difundidos do agronegócio, é o leilão, né? São milhares e milhares de leilões todos os anos no Brasil. Não tem um município do Brasil, acho que não tem um leilão de gado, né? Ou de cavalo, enfim, Sim. faz parte do dia a dia do interior do Brasil, muito forte. É uma entidade isso, né?
No canal O rural, interior não tem muita atração, né, você não tem shoppings grandes, quando você tem shopping, você tem o mesmo você vai assim, tipo, o que eu percebo, né, nas cidadezinhas do interior, né, pelo menos as que eu tô acostumada a ir, né, você tem uma dinâmica da cidade, você não tem aquela não é um Rio de Janeiro, não é uma grande cidade, não é uma grande capital, então você não tem tantas opções de lazer. Então qualquer evento que seja um evento local, por exemplo, um leilão, um rodeio, ele vira um evento absurdo, onde todo mundo tá lá, todo mundo engaja naquele evento, é, e é bem interessante isso. os rodeios, os esportes equestres, então, são muito fortes, né, e vem crescendo a cada ano, né. Aí nos rodeios você tem os shows, e aí a música sertaneja, principalmente, nas últimas 2 décadas cresceu demais, e com o rodeio, então são os maiores eventos que a gente tem no Brasil, acho que são eventos onde você tem o rodeio naturalmente com shows depois, é Legal. muito forte, né. O leilão às vezes está conectado com isso, ou às vezes ele é independente também, porque o leilão é muito mais disseminado, porque ele tem esse componente de entretenimento e negócio também. Então, ele precisa acontecer porque ele dinamiza os negócios daquela região. Ele é business, né? Ele faz a Uhum. economia girar muito forte, né? Então, e ele é um ponto de encontro das pessoas, os empresários, os produtores da cidade, da comunidade e tudo mais. Então, é muito forte isso. No canal rural, o que a gente tem? A gente trabalha com o que a gente chama de leilão de elite, que são os leilões dos animais, especialmente gado, que a gente faz mais, né, na televisão, que são os animais que são o topo da cadeia genética. Então, são os animais que são, não é, a gente brinca, não é o animal que vai virar bife, é um animal que vai ser matriz, né, para outros animais, né. São animais que são produzidos ao longo de gerações e gerações para chegar no auge da qualidade genética. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem: "Nossa, mas foi tantos milhões um animal, nossa, que absurdo". Não, aquilo ali é uma evolução genética, às vezes, que leva 30 anos para chegar naquilo ou mais. Uhum. Tem famílias que às vezes elas estão construindo essa genética há décadas. Sim. E aquele animal que chega lá, ele é o fruto de uma construção, de um melhoramento, de um aprimoramento genético, que começou às vezes com o avô lá, com 2, 3 gerações. Acontece muito disso, né. E graças a isso o Brasil tem evoluído muito nos últimos anos, hoje o Brasil é um dos maiores, produtores e exportadores de carne do planeta, né. A gente tem fartura hoje de proteína animal no Brasil graças a tudo isso, né. Se a gente pensar, há 30 anos atrás a gente importava, né. O Brasil importava, hoje a gente está vendendo para o mundo inteiro, Legal. né. Por quê? Porque se evoluiu em produção, evoluiu em genética, e os leilões pela televisão cumpriram um papel fundamental. Antigamente o que acontecia? Até, acho que começou há uns 30 anos esse negócio pela televisão com as parabólicas, né, começou a difundir isso. Antigamente, você imagina que a sua família lá no Rio, na sua fazendinha, queria comprar uma genética diferenciada. Você tinha que ir até Minas Gerais, tinha que ir a Goiás para acompanhar um leilão, para lá e comprar. Depois, quando começou pela televisão, você podia ver o animal pela televisão e comprar por telefone. Isso permitiu que as pessoas começassem a conhecer outras genéticas de outras experiências pelo Brasil Sim, afora, comprar pela televisão e chegar na sua fazenda, sim, eu percebo isso. né. Então isso permitiu, deu uma velocidade, uma disseminação de genética de altíssima qualidade muito forte. Isso, o leilão pela televisão, a comunicação, ela exerceu um papel fundamental nessa riqueza que o Brasil tem hoje da produção de carne, por tudo Legal. isso, né. E, ô Júlio, eu tenho 2 perguntas aqui para te fazer, né, antes da gente finalizar. Número um, o agro é pop? É. O agro é uma fortaleza do Brasil, né. Acho que a gente fala às vezes, não, se a gente começar a comparar historicamente, vamos pensar 30, 40 anos, e comparar um pouco o mundo, assim, né, a evolução que a gente teve, e a gente olha para os outros e olha para a gente também. Vamos dar um exemplo, assim, da Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul, 40 anos, ela era um país com uma economia muito menor do que a nossa, era um país com tecnologia, era questionável, né, Sim, e eles conseguiram, com investimento em educação, principalmente, muito forte, eles se tornaram uma potência tecnológica hoje, que dão inveja ao mundo, né. Só para citar um exemplo, né, e hoje são uma referência em educação, referência em tecnologia, tudo que eles fazem, eles dão um exemplo para o mundo. O Brasil, nesse mesmo período, fez um movimento parecido, só que o Brasil fez isso no agronegócio. O Brasil desenvolveu tecnologias em vários setores da produção de alimentos
E só que ele embarcou essa tecnologia dentro de uma semente de soja. Hoje uma semente de soja tem tanta tecnologia embarcada quanto um chip de celular, Sim, e com eventualmente. AI também chegando, acredito É. que as novas tecnologias com o avanço da inteligência artificial no campo, o mercado ainda vai mudar bastante nos próximos Vai, anos, vai né? avançar todos, mas assim, nós fizemos uma revolução tão grande no agronegócio brasileiro, tanto que é isso, deixamos de ser importador de alimentos para ser o maior exportador do planeta, né? Sim. Por quê? Porque avançamos muito em tecnologia. O Brasil fez uma revolução absurda, igual a Coreia fez e outros países Você fizeram vê em outros também não só setores. nisso, mas a É. música também. Você vê que hoje em dia a música ela tem o sertanejo universitário, o sertanejo pop, tem alguns tipos de. Tem as músicas esse tipo, que a gente não ouvia, né? Eu não ouvi esse tipo de música no Rio de Janeiro. Hoje em dia já é bem mais difundido. Hoje em dia é moda você ir no rodeio. É moda você colocar um chapéu de cowboy e assistir um show. É moda você ir numa exposição agropecuária. Uma coisa que você não via isso antes. Que veio com essa Sim, transformação, né? Que você tem uma transformação no campo de tecnologia e tudo mais, que torna pop no sentido de é tecnológica, bacana, meu, tá na vanguarda, é isso. E muitas vezes as pessoas não o campo é atrasado, o campo é aquilo, porque não conhece o campo, né? é, Então ele tem o aspecto tecnológico, tem o aspecto cultural que você falou, estilo de vida que mudou, avançou muito, que hoje boa parte da cultura que a gente tem nos grandes centros, ele começa a sofrer uma influência muito forte do que acontece no interior do Brasil. Você citou vários exemplos aí, rodeio, sertaneja e tantos outros, né? Então eu acho que sim, eu acho que isso é um grande problema no Brasil que a gente ainda falta o brasileiro acho, um pouco olhar para o campo e ver que que esse país é um país que tem vocação para produzir alimentos, produzir energia, bioenergia, é uma potência agroambiental que a gente fala muito, e a gente precisa se orgulhar disso, que isso é pop pra caramba. muito. Isso é tendência. O Brasil hoje ele é o único lugar do mundo, um dos poucos lugares do mundo, onde nós temos possibilidade de produzir nos próximos anos, fazer uma grande revolução, aumentar muito a produção de alimentos de forma sustentável, para ajudar a conter as mudanças climáticas, que são um problema que está aí, e a gente precisa fazer isso, tanto com a produção eficiente de alimentos, como uma produção de bioenergia e tudo mais, e ajudar a alimentar o mundo, porque a gente sabe que dentro de 2050 o mundo deve ter 10 bilhões de habitantes. Para suportar a alimentação de 10 bilhões de habitantes no planeta, a gente vai ter que aumentar drasticamente a produção de alimentos. E poucos lugares no mundo conseguem aumentar tanto a produção quanto no Brasil. Então, assim, a gente tem que ter um baita orgulho desse negócio, desse país, né? E disso que a gente faz. E eu acho que se inserir nesse movimento todo, né? Porque essa é a vocação do Brasil, né? Legal. Legal, Júlio. Outra coisa que eu te ia perguntar aqui, para uma pergunta para descontrair, uma pergunta polêmica, que eu adoro uma polêmica, é a seguinte: a gente sabe que o Canal Rural é do grupo JBS, e eu queria perguntar o seguinte: quem é vegetariano pode trabalhar no Canal Rural? Poder pode, eu não sei se as pessoas vão querer. Normalmente a gente não tem, obviamente, tem restrição a ninguém, a gente respeita todo mundo, todos os gostos e decisões pessoais, nada disso. Mas o que acontece é que a gente tem que deixar claro para as pessoas que vão trabalhar lá. Olha, aqui a gente gosta de comer carne, a gente A gente fala de gosta de churrasco, churrasco. a gente gosta de churrasco pra caramba, né? E a gente fala muito de pecuária, se a gente fala, o nosso conteúdo é falar de pecuária o tempo todo, de produção, a gente acredita, a nossa crença é que o desenvolvimento econômico passa por uma pecuária cada vez mais efetiva e tudo mais, então é legal, você vai vir para cá, se você não gosta de... É que geralmente o que acontece, as pessoas não querem trabalhar com a gente, é o contrário, entendeu? Porque não adianta, acho que a gente tem que trabalhar onde a gente se sente bem, onde a gente gosta, onde o nosso trabalho tem a ver com os nossos valores, com a nossa visão de mundo. Então acontece natural. Nunca aconteceu de alguém... A gente nunca teve essa circunstância, tá? Esse Ou ninguém dilema. nunca te contou que Ou era não, vegetariano, ou não ou contou. Eu esconde. nunca fiquei sabendo. Mas eu acho que talvez a pessoa não se sinta bem também, né? A história... A gente tem uma proposta clara do que a gente defende, né? E isso muito antes da JF ser dona do Canal Rural, né? Porque a gente está no agro, o agro produz alimento, ele produz carne, a carne é uma das grandes produções do agronegócio. Como é que eu vou falar? Meu propósito é desenvolver o agronegócio, desenvolver a produção de alimentos e tal, e eu sou contra
nesse ambiente que a gente está, não faz muito sentido, né? É uma questão de Não coerência. faz. Então, Mas na Globo tinha mas na, várias pessoas que não gostavam de novela, não assistiam televisão. Então, eu sempre não, mas não pergunto. gostar de novela e fazer novela é duro, né? Daí Pois é, eu acho que é um você vê, pouco isso, né? controversa, bem controversa. Enfim, eu acho que a vida vira sofrimento, né? Então, Exatamente. Aquele prazer que a gente falou é, logo no começo, ele deixa de existir, né? Você está fazendo o exato. trabalho simplesmente puramente para ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar É, a sua carreira. Júlia, a gente está com o tempo terminando aqui, uhum. mas eu queria antes que você desse uma dica para quem está começando agora ou quem já está numa carreira dentro da área de comunicação. Você tem alguma dica para chegar até lá, para chegar num cargo de C-level, para chegar num cargo com tanta credibilidade quanto você chegou? Você tem alguma dica para o pessoal? Olha só, eu acho que, independente de onde exatamente quer chegar, mas eu acho que fazendo isso, e é a minha crença forte, você chega em qualquer lugar, tem algumas questões bem simples, que eu acho que tem que estar no coração de cada um. Primeira coisa é uma determinação absurda por aquilo que você quer. Você precisa ser determinado. Você precisa ser incansável em buscar aquilo que você acredita, né? Estando onde gosta e fazendo aquilo que você acredita, mas aí definindo isso, o que fazer, o que você quer, o que que faz, o que está dentro de você, aí você, depois que descobre isso, seja determinado ao limite em fazer isso acontecer. Com energia. Acredite e seja determinado, isso é importante. O segundo ponto, depois da determinação, é disciplina. Porque determinação sem disciplina também não funciona, né? Então, a disciplina que vale para a saúde, vale para o trabalho, vale para organizar a vida, organizar as coisas, ter método, talvez cada um vai encontrar seu caminho, mas disciplina é um elemento fundamental. Tendo isso, e agregado com paixão para aquilo que você faz, que a gente já falou bastante, você vai chegar em qualquer lugar. Você vai chegar em qualquer lugar, não tem como. E aí você tem que ter paciência também para dar o tempo certo das coisas. As coisas na vida têm um tempo certo para acontecer, tem um tempo de maturação, mas pode ter certeza, e a minha vida, ao longo da vida inteira, eu acreditei nisso. Às vezes demora um pouco para a gente chegar, a gente tem que ter paciência, mas ela vem. Eu acho que é a lei do universo isso, sabe? Acho que serve Quando para você tudo, né, no final das você faz contas. alguma coisa de forma apaixonada, com determinação e disciplina, é impossível você não chegar lá. E claro, você tem que ser resiliente, nem tudo, às vezes você vai errar, mas você vai de novo e vai conseguir. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso, tem enfrentado o sofrimento, faz parte também, a gente é forjado, né, pela dor, pelo sofrimento muitas vezes, e faz parte do erro do É acerto. ciclos E também, ser né? resiliente é importante, mas disciplina, determinação e paixão pelo que a gente faz, com essas três coisinhas aqui, é muito difícil não dar certo em qualquer lugar, em qualquer posição onde você quer chegar, você realiza qualquer sonho. Legal, Júlio. Muito obrigada. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Adoraria fazer mais 500 milhões de perguntas aqui para você. Depois eu mando uma cartinha da minha mãe com as dúvidas que ela tem sobre algum negócio. Vamos cadastrar lá para comprar um A gado lá vida no no leilão. interior. E depois também a gente vamos falar um pouquinho mais, assim, tipo, acho importante a gente depois fazer uma outra sessão aqui e falar um pouquinho mais o que o Canal Rural e a Abbots vão estar fazendo a partir de agora, que eu acho que é bem Uhum, importante, trabalhando nas frentes do regulatório, nas comissões, e uhum. então, que eu chamo de pautas obrigatórias, né, de toda a associação. A gente tem que trabalhar muito bem o regulatório, a gente tem que trabalhar muito bem a questão de pirataria, ética, governança. Então, a gente está se organizando e muito obrigada por todo o apoio. Te dar só um spoiler que vai acontecer, depois a gente conta com detalhes. Mas eu quero te agradecer aqui por todo o apoio que você tem dado para gente e vamos fazer o negócio andar, vamos fazer a roda rodar. Bora, bora, conta comigo, conta com o canal, a gente está super, somos parceiros e estamos contigo nessa missão, Yasuê. A gente acha que realmente é um momento importantíssimo de transformação de mercado com os OTTs, e acho que a Abbots vai ser muito importante, nós vamos fazer história, você vai fazer história liderando a associação, a gente vai estar junto, Nós juntos, apoiando no que for necessário, todos tá? nós. Parabéns aí pelo trabalho e por essa missão nova. Tá ótimo, Júlio. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.